Agora, mudando de assunto. Gabriel Zancanelli no campeonato da Espanha, o Europa NPC, o Europa Pro, ficou no último call-out. Ele foi a última fileira a ser chamado. Ele ficou entre as últimas colocações. Ele fez uma live extremamente revoltado, dizendo que se sentiu extremamente prejudicado, que ele não se viu notado e que o físico dele poderia não ser para o campeão, mas ele tinha físico para ser o primeiro, para participar, ele tinha físico para participar do primeiro call-out. Eu quero a tua opinião, Itinho. O que ele falou, você concorda, não concorda? E, eu digo mais, você acha que a estratégia de finalização dele foi boa? Primeiro, eu acredito que ele foi sem dúvida injustiçado. Eu fiz um vídeo postando os 15 caras que ficaram e não foi só o Zancanelli que foi injustiçado. Você vê que não houve um critério de avaliação. Do terceiro colocado para cima, bagunçou tudo. Até o terceiro colocado, dava para ver que os caras tiveram, assim, escolheram dentro do critério. Depois veio um cara muito alto e esguio. Aí na quinta colocação veio um cara baixo e cheio. Depois um outro cara alto e esguio. Então ficou muito bagunçado. Porém, eu não vou afirmar que ele ficaria dentro do primeiro call-out, porque os 3 primeiros eu considerei que ficaria sim à frente dele. E até o 15º teve uns 4 atletas, pelo menos, que eu também considerei que foram muito injustiçados. Caras que conseguiriam, inclusive, entrar dentro do top 3. Então, mas, Zitinho, tira a política de lado e me fala. Ele ficaria no primeiro call-out, no segundo call-out, no terceiro ou no quarto? Segundo call-out, na 8ª colocação. Entendi. Dentro, assim, do que eu observo. Mas muito acima, então, do que ele ficou. Muito acima. Muito então, acima. Realmente, você acredita caras que ficou na 12ª, eu jogaria pro primeiro call-out. Caras que ficou no primeiro call-out, eu ia jogar entre os últimos. Então ele iria mais ou menos para a 8ª colocação. E sobre o trabalho de finalização dele, eu acredito que faltou encher o shape. Porque você pega os 3 primeiros caras, eram muito grandes. O primeiro call-out, na verdade, eram de caras muito grandes. Ele ficou pequeno no último call-out. No último call-out ele ficou pequeno entre aqueles atletas. Então se você joga ele no primeiro, ele ia ficar bem pequeno também, né? Os outros caras iriam ficar muito superiores na questão da largura. Será que ele teve dificuldade para bater o peso? E aí ele teve que castigar muito na reta final para poder chegar no peso e não teve tempo suficiente para preencher o físico da forma necessária no carb up? Eu acho que hoje não foi isso. Eu acredito que hoje os caras têm medo do abdômen distendido. Então os caras carbam com medo. Aí para não chegar com o abdômen distendido, os caras não chegam cheios. Aí acabam subindo flat, acabam ficando muito inferior comparado a outros atletas. Júlio Balestrin. Olha, observando a condição do Zancanelli, acompanhando a preparação que ele fez... Detalhe, né? Júlio Balestrin já foi o treinador dele e responsável por torná-lo profissional. Sim. No Arnold Classic Brasil de 2019. Então, o que eu posso dizer, por conhecer o físico do Zancanelli, ele é um cara que ele esvazia muito fácil. Então, eu vi um Zancanelli muito bom no Brasil que veio perdendo condição para competir na Europa. Então, assim, ele não entrou na sua melhor forma. De costas, eu acho que faltou cortes no femoral, o glúteo não fibrava. Isso foi muito determinante para deixar ele no último call-out. Então, assim, olhando o físico dele, eu acho que existe uma grande confusão das pessoas em verem Gabriel impressionante dentro da academia, que estava muito diferente de em cima do palco. Né? Então, eu acho que ele precisava trabalhar muito mais volume. Eu acho que as poses dele são muito agressivas para Classic Physique. Ele fez um confronto completamente agressivo numa categoria que pede classe. Então ele posou como um fisiculturista open. Então ele precisa definir a linha de trabalho, buscar poses que são mais estéticas e destacam o físico dele. O Gabriel fez poses que são totalmente da categoria open, nenhuma pose que é clássica como pede a categoria. E eu acho que isso não ressaltou as qualidades que ele possui, que são os membros, braços impressionantes e quadríceps, não femoral. Então ele precisa melhorar sim esses atributos e adicionar tamanho.
Se ele fizer isso, sim, ele tem condição de se tornar um campeão. Mas isso, volto a repetir, é uma questão de tempo. Ele vai ter que aceitar que ele não está pronto para o profissional, vai ter que sentar e trabalhar muito com o seu treinador, que está fazendo excelente trabalho, mas ele ainda não está no momento para ser campeão dentro da liga profissional. Você acha que se ele enchesse um pouco mais o físico ficaria melhor ou não? Ele precisa encher bastante, principalmente peito e costas e o ombro, para poder ganhar o aspecto de X. Mas isso num off-season, não num carb-up. Não, num carb-up. Ele precisa corrigir isso com o tempo. Então, assim, primeiro ano Caso de o volume, trabalhar o primeiro volume. ano de profissional, não adianta, cara. O cara querer chegar lá e ganhar uma competição, sinto muito. Só se ele for um fenômeno. Só se ele for um Kaique. Exatamente, mas isso não é o caso do Zancanelli. Então, ele é um atleta bom, ele tem total condição de ser um campeão, mas ele precisa aceitar que ele tem pouca idade, vai ter que aceitar que ele precisa trabalhar muito para poder derrotar esses atletas que são muito mais experientes do que ele. E esse é o grande problema do brasileiro, é o imediatismo. Exato. O cara vai para a primeira competição e tanto ele quanto os fãs acham que o mundo acabou porque ele ficou, digamos, entre Não, os ele últimos. perdeu uma competição na vida Aham. e fez aquele escarcéu. Isso que não pode acontecer. É. Jorlan, brabo demais. Bom, a análise de vocês está perfeita, só que eu acredito que o corpo dele transformou um pouco no final. Foi perdendo um pouco de densidade, foi esvaziando um pouco. O Júlio, como já fui treinador dele, conhece o shape e falou um ponto, né? Ele esvazia com muita facilidade. Então, controlar isso no final, porque eu vi algumas fotos que foram postadas, acho que quarta ou não sei, final de terça-feira. Tava muito bem. Tava muito bom. E antes de viajar, tava melhor ainda. Exato. E aí, nós, como atletas também, que viajamos e tal, a gente sabe o quanto isso sacrifica também o corpo. E se você não tiver um acompanhamento muito ali, cara, um negócio muito... Era a Sei inexperiência lá. do Pátio com relação a ele. É o primeiro trabalho, não, né? não dá pra cobrar. É o primeiro isso que eu trabalho falo, não dá deles. pra cobrar. Por isso que eu falo, só em pisar, pô, tá top, brother. Agora é acertar. Porque não tem como chegar assim, não, vai ser isso e já deu. Não, cara, é um campeonato profissional. E eu vou defender o Pacho aqui. Ele teve uma empreitada muito difícil. Por quê? Uma responsabilidade ele muito nunca, forte. ele nunca tinha finalizado o físico do Zancanelli, então ele não sabia qual seria a resposta. Sim. Segundo, eu acho que ele não trocou experiência com você. Trocou, Júlio? Perguntou alguma coisa? Não conversei nada. Não trocou sobre experiência isso. com o Júlio, porque se ele tivesse trocado, o Júlio conhece o físico do Zancanelli, talvez o Júlio conseguiria contribuir. Terceiro, a pressão. Os olhos do Brasil inteiro dizendo, esse menino já ganhou. Eu vi as postagens. E eu vou mais e não longe. era só de fã, tá? Eu vi também. Eu vi a postagem de pessoas que são autoridades do fisiculturismo ou se colocam como Instagram de autoridades do fisiculturismo dizendo, por que Zancanelli vai vencer o Pro? Explico aqui que já é do Zancanelli. Essa pressão, eu Não é nada acho positiva para nenhum atleta. nada positivo pro atleta e pro treinador, porque aí o treinador fica com medo até de ousar. Claro. Fala assim, cara, não vou carbar demais porque depois vai ferrar a cintura dele. Fala assim. E era a primeira vez que o Pacho estava finalizando ele como atleta. Eu tenho certeza que agora o Pacho chega e fala assim, isso serve, isso não serve. Isso funciona, isso não funciona. E a próxima finalização do Pacholock do atleta, se o atleta continuar sendo preparado por ele, vai ser muito melhor. Não, isso aí não tenho dúvida. Né? Porque eu já até falei isso antes. Essa pressão que é colocada em cima, né, do atleta, isso atrapalha todo o trabalho. Atrapalha você tomar decisões. Júlio, como treinador, deve saber disso, mais do que ninguém. Né? Por isso que, às vezes, o trabalho mais contido, mais em silêncio, ele é mais certeiro, às vezes. Porque você não fica naquela assim, e agora? Porra, o cara, ele tem que ganhar, ele tem que fazer, ele tem que arrebentar, ele tem que isso, tem que aquilo. Até porque, mais uma vez, foi a primeira competição. Você só sabe a condição do atleta quando você põe do lado daqueles que já estão lá, para você poder chegar o quê? Descer e falar assim, ó, agora vamos ajeitar isso, isso e isso. E esse fato dele ter se exaltado, pô, eu vi essa frase e ficou na minha cabeça, eu nunca perdi. Tipo, e daí, cara? Pô, desculpa, mas... A gente cresce com as derrotas, A gente, não com as é vitórias. assim que evolui. Porque com certeza agora ele já vai vir com uma outra cabeça.
Pé no chão, né? Pé no meu querido? chão, que é necessário, não só pra ele, mas pra todo mundo, né? Então, tipo, e se chegar de novo e ficar no último colote de novo? E aí?